Boa tarde, vamos iniciar a nossa correção, né? Desse nosso diagnóstico de matemática do 8º ano. E vamos iniciar pela nossa primeira questão. Na primeira questão, ele fala o seguinte: no mapa abaixo, encontram-se representadas as ruas do bairro onde mora Mariana. Mariana informou que mora numa rua entre as avenidas Rosa e Margarida. O que eu indico é sempre grifar as informações importantes do texto, para que não haja confusão, dúvidas, né? Ou embaralhamento na hora da resolução, né? Então, essa rua que a Mariana mora fica entre as avenidas Rosa e Margarida, né? E entre também as ruas do Hospital e a do Mercado. Que rua a Mariana mora? Se formos observar, né, entre as opções de rua Rosa e Margarida e as ruas do Hospital e a do Mercado, nós vamos ter aqui a Rua 4 e a Rua 9, ok? Mas se vocês perceberem, nessa Rua 9 não tem espaço para algum tipo de moradia residencial, né? O único local que tem espaço para moradia residencial é nessa Rua 4 aqui. Então, a Mariana, ela vai morar na Rua 4. Eu coloquei de lápis, né, as opções que você marcou, né, Zayn? E, no caso, você marcou a Rua 4. Você marcou a letra A. Então, você está correto. Muito bem. Próxima questão, nós temos a nossa segunda questão, né, que ela é bem fácil. É uma questão de planificação de sólidos geométricos. Mas, apesar de ser fácil, ela é uma questão base para as avaliações, né, tanto externas quanto internas das instituições, a partir de geometria. E a localização da planificação correta. O que pede na segunda? Glória quer fazer um molde para construir caixas sem tampa. Essa informação ela é de ouro. Caixas sem tampa, em forma de bloco retangular, como mostra a figura abaixo, né? Essa aqui é a figura em terceira dimensão do bloco retangular, ou da caixa, né? Como é muito conhecida. E você vai buscar entre as opções qual delas representa a planificação deste bloco retangular aqui, né? E como você marcou, o nosso gabarito é a letra A, você também acertou. Agora, por que as outras estão erradas, né? Se você observar, a caixa ela não tem tampa, ou seja, essa parte de cima ela não vai aparecer na planificação, porque ela não existe, né? Quais são os lados que vão existir da caixa? Esse lado, né? Essa parte aqui dessa lateral, a parte de baixo e a lateral oposta. Mais esses dois retângulos menores aqui, nessas outras laterais opostas. Então, nós vamos ter aqui, ó, vamos até comparar, ó, essa lateral lá oposta, a base de baixo aqui e a lateral da frente, né? E as partes opostas aqui das laterais. Esses detalhezinhos, né, são justamente a parte, só para a parte de colagem. Elas não vão estar no bloco retangular visível, mas elas servem apenas para quesitos de colagem. O que é essencial, porque senão não tem como fechar a caixa, né? Se não tiver as partes de colagem. Agora, essa aqui, se você observar, ela vai ter justamente as três laterais, a base, a lateral e a outra. Mas essas, como tem nessa letra A, nós não temos. O que acaba criando uma caixa sem tampa e sem laterais, né? Que a gente vai chamar de fundo, né? Os fundos. Ela vai ficar sem as laterais e sem a tampa, então ela está incompleta. Nessa letra C, nós temos apenas o fundo e o lado que está aqui na nossa frente, né? O lado oposto não existe e só as laterais aqui, ó. Essa parte oposta acabou sendo esquecida no desenho, né? E aqui nós temos um prisma de base triangular. Se você observar, as laterais são retangulares e isso aqui é importante. Já essas laterais aqui são triangulares, não tem nada a ver com o desenho. Então, você acertou também a nossa segunda questão. Muito bem. Vamos agora para a nossa terceira questão. Na terceira questão, ele fala o seguinte: ó. Fabrício percebeu que as vigas do telhado da sua casa formavam um triângulo retângulo. Sempre sublinhando
as informações importantes, né? Como desenhado abaixo. Se um dos ângulos mede 68, como está dizendo aqui e está representado também no desenho, né? Quanto medem os outros ângulos? Ora, você tem uma dica incrível aqui no desenho, né? Você já tem esse ângulo 68 que já está representado. Você tem esse quadradinho com um ponto no centro e você tem um ângulo que você precisa descobrir. Por que eu falo que é só esse ângulo que você precisa descobrir? Porque esse aqui já está mais do que na cara. Toda vez, Ayan, que você tem um ângulo com o desenho de um quadrado e um ponto no centro desse quadrado, esse ângulo representa um ângulo de 90 graus, né? Você já tem, né, esse ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto, ok? Toda vez que você tiver um quadradinho com um ponto no meio, você vai ter um ângulo de 90 graus, que é chamado também de ângulo reto. Beleza? Agora só falta descobrirmos qual é o valor desse ângulo. Para a gente saber, nós temos que lembrar o seguinte, que a soma de todos os ângulos internos de um triângulo vai ser igual aqui a 180 graus. Isso aqui é um detalhe que nunca vai mudar e vai valer para todos os triângulos existentes, tá bom? Então, você já sabe dois ângulos. Você sabe o ângulo de 68, o ângulo de 90 e falta o último ângulo interno. Como é que nós vamos descobrir, né? Vamos somar 90 mais 68 mais x, né? Já que nós não sabemos quem é esse camarada, vai ser igual a 180 graus. 90 com 68 vai dar aqui 158. Mais x, que é igual a 180. O 158 ele vai ter que ir para o outro lado, né? Lembrando das regras das equações do primeiro grau. Letras para um lado e números para o outro. O x vai ficar aqui e o 158 vai para o outro lado. Só que ele vai mudando o sinal, né? Ele é positivo, vai passar aqui negativo. 180 menos 158 vai dar aqui 22 graus. Então, esse ângulo que nós estávamos faltando descobrir é o ângulo de 22 graus. Então, que ângulos são esses? O ângulo reto de 90 e o ângulo de 22 graus. Aqui, ó, 90 e 22 graus. Você marcou justamente a letra C, né? Um detalhe, por que que não é a letra C, Zion? Por que que não é a letra C? Justamente porque se ele, no caso, você está dizendo que os dois ângulos são iguais, né? 56, 56. Isso não pode acontecer porque a regra dos triângulos é: os lados do triângulo, eles vão ser proporcionais ao tamanho do ângulo. Então, se esses ângulos, né, esse camarada, fossem iguais, os lados opostos a eles também teriam que ser iguais. Mas o que não está sendo verdade, né? Esse lado aqui é bem maior do que esse. Para ser verdade isso que você marcou, esses dois lados teriam que ser do mesmo tamanho, né? Porque se os ângulos são iguais, os lados também têm que ser iguais. Vamos agora para a nossa quarta questão. A professora Lúcia desenhou no quadro os quadriláteros abaixo. Lembrando que quadriláteros são desenhos que possuem 4 lados. Quadriláteros, 4 lados. Uma das propriedades comuns desses quadriláteros é, aqui ó, um detalhe, né? Todas essas propriedades que nós temos aqui, elas pertencem aos quadriláteros, todas essas aqui, certo? A opção que você tem que marcar é justamente a característica que vai englobar esses 3 quadriláteros que ela não desenhou. Então, a gente vai marcar aquilo que é verdade para esses 3, ok? Fala, os 4 ângulos são retos. Ora, essa característica ela vai valer apenas para o retângulo e para o quadrado. Para o losango, isso aí não é verdade, né? Ângulo reto é aquele ângulo que forma um Lzinho, né? Forma um quadradinho com um pontinho no meio. O retângulo e o quadrado, todos os ângulos dele são retos, menos o losango, né? O losango vai ter justamente ângulos agudos e obtusos, né? Que são ângulos menores que 90 e ângulos maiores do que 90, né? Ele já não vai ser a letra A. Letra B, os 4 lados têm a mesma medida? Bem,
Essa característica só vai valer para o quadrado e para o losango, que só esses dois camaradas, né, eles possuem os 4 lados com a mesma medida. Já o retângulo a gente sabe que não é, né? Os lados opostos é que tem a mesma medida. O de baixo possui a mesma medida do de cima e o da esquerda possui a mesma medida da direita. Então, isso já não vale para o retângulo. Por isso que a letra B não é verdade, beleza? Letra C, as diagonais são perpendiculares. Aqui, as diagonais dessas figuras geométricas, esses quadriláteros, eles são concorrentes, né? Porque elas se cruzam. Elas são concorrentes porque elas se cruzam. Se você traçar aqui um pontilhadinho entre as diagonais, a diagonal é uma linha que é traçada, certo? De um ângulo ao seu ângulo oposto, né? Vai formar aqui retas concorrentes, se cruzam, beleza? Então, a letra C já não é a nossa resposta. Letra D, os lados são paralelos. Aqui faltou uma palavrinha, né? Faltou aqui a palavra opostos. Os lados opostos são paralelos. Faltou essa palavrinha. Aqui vai ser justamente o item verdadeiro, né? Não porque ele é o último, mas é porque é o nosso item verdadeiro. Como é que são os lados paralelos, né? Os lados paralelos são aqueles que são opostos e eles jamais se cruzam. Por exemplo, no retângulo, esse lado de baixo e esse lado de cima. Se você observar, eles são linhas vizinhas, né? Que se você continuar o desenho delas, elas nunca vão se cruzar. A mesma coisa com essas outras duas linhas aqui do retângulo, né? Se você for continuar o desenho delas para cima ou para baixo, elas jamais vão se cruzar. Mesma coisa do losango, ó, pegando aqui essas diagonais, essas laterais aqui, ó. E o do quadrado, né? Então, uma característica chave de alguns quadriláteros é que os lados são paralelos. No caso, os lados opostos são paralelos. Já para a quinta questão, nós temos que ter uma atenção aqui redobrada, certo? Redobrada. Lembrando que a quarta você acertou, ok? Você botar aqui o ok, né? Já na quinta, temos que ter uma atenção redobrada, porque ela é simples, ela é fácil, mas também é facilmente, ela engana a pessoa que está realizando a questão. Vamos lá. Na malha quadriculada desenhada abaixo, né, toda essa malha quadriculada, todos os quadradinhos têm o mesmo tamanho. Isso aqui é importantíssimo de lembrar, né? Todos os quadradinhos possuem o mesmo tamanho. E a parte colorida de cinza representa o jardim da casa de Luísa. Beleza? Nessa área, Luísa quer construir uma quadra de esportes com o dobro das dimensões desse jardim. Para representar essa quadra, quantos quadradinhos ela utilizará? Detalhe, o dobro, Zion, é 2 vezes o tamanho do original, né? Vamos contar quantos quadradinhos tem as medidas do jardim, né? Tanto do lateral quanto no comprimento. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui é 4, né? E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Então, as medidas do jardim são 4 por 9. E nós vamos agora tentar desenhar a medida da quadra. Ele falou, né, que a medida da quadra de esportes é o dobro. O dobro é 2 vezes das dimensões. Que dimensões são essas? Olha? O 4 e o 9. Nós vamos ter que calcular o dobro de 4 e o dobro de 9 e colocar nas dimensões da quadra, tá? A quadra vai acabar sendo 2 vezes maior do que o jardim. 4 vezes 2 vai dar aqui 8, né? 2 vezes 9 vai dar 18. Pronto, essas são as medidas da quadra, que ela vai ter que encaixar nessa planta baixa aí, né? Nessa malha quadriculada. Agora, ele quer saber, para representar a quadra, quantos quadradinhos ela utilizará. Quantos quadradinhos da parte interna, né? Justamente, nós não precisamos contar um por um, né? Tem gente que não lembra, não tem a prática, aí acaba querendo desenhar 8 quadradinhos, 18 e contar um por um, sofrendo na vida. Não é assim que a gente vai resolver esse problema, tá? Para a gente saber quantos quadradinhos tem aqui, né? Sabendo a ideia de que eles têm o mesmo tamanho, você vai apenas pegar o 8, essas duas medidas, e multiplicar, né? O 8 vezes o 18.
que vai dar aqui justamente 144. Ou seja, ele vai usar 144 quadradinhos para desenhar essa medida da quadra, ok? Aqui, gabarito letra C. Você marcou a B. Atenção aí, tá bom? Vamos para a sexta, né? Observe os ponteiros deste relógio, decorrida 3 horas. Qual é o ângulo formado pelos ponteiros? Vamos lá. O ponteiro original do relógio está marcando meio-dia. Se passa 3 horas, esse ponteiro menor, ele vai ficar aqui no 3, enquanto o maior vai continuar no 12, né? Já que nós vamos ter a hora fechada. Depois, né, que ele posiciona aqui, que tipo de ângulo é formado, né? Se ele está formando um L, é o nosso ângulo conhecidíssimo de 90 graus, né? Você acertou, muito bem. Muito bem. Vamos agora à nossa sétima. A professora desenhou um triângulo como no quadro abaixo. Esse nosso triângulozinho aqui, ó. Em seguida, ela fez a seguinte pergunta. Se eu ampliar esse triângulo 3 vezes, como ficarão as medidas dos seus lados e dos seus ângulos? Isso aqui é uma propriedade importantíssima da geometria que não pode ser esquecida em momento nenhum, ok? Vamos ver aqui o que os alunos disseram para a gente ver quem falou a verdade e quem se enganou amargamente, né? Gisele, os lados e ângulos terão suas medidas multiplicadas por 3. Bem, Gisele, em uma ampliação e uma redução de figura, né? Ampliação é aumentar a figura e redução é diminuir a figura. Quando a gente amplia ou reduz uma figura, a única coisa que é modificada nessa figura é o tamanho dos lados, certo? Lembrando, viu, Zayn? Quando a gente aumenta ou diminui a figura, nós vamos apenas modificar o tamanho dos lados. Os ângulos, eles permanecem intactos. Nós não mexemos nos ângulos, nós só mexemos nos lados. Então, Gisele se enganou. Não vai aumentar lados e ângulos, vai aumentar apenas o tamanho dos lados. Bora aqui ver o que a Marina falou. A medida dos lados eu multiplico por 3 e a medida dos ângulos eu mantenho as mesmas. Olha aqui que legal, ó. A Marina falou a verdade. Se eu vou ampliar em 3 vezes, né? A medida dos lados vão crescer em 3 vezes, mas os ângulos vão ser mantidas as mesmas. Então, quem está certo aqui é a Marina. Vamos só conferir aqui, Roberto, né? A medida da base será a mesma, de 5 centímetros, e os outros lados eu multiplico por 3 e mantenho a medida dos ângulos. O Roberto, ele viajou completamente na história, né? Quando você vai fazer a ampliação de um desenho, você amplia o desenho por completo. Você não pode deixar a base intacta e aumentar só as laterais, não. Tá bom? Então, o Roberto aqui, ele viajou completamente na história. Então, a pessoa que falou a verdade, né? A parte correta, foi a Marina. Letra B. Não foi a Gisele. Vamos à nossa oitava. Lucas desenhou uma figura formada por 2 hexágonos. Hexágonos são figuras geométricas que possuem 6 lados, né? Veja o que ele desenhou. Nessa figura, a soma das medidas dos ângulos de x e y é... Vamos lá. Nós primeiro temos que saber quanto é a medida de x e a medida de y, né? Para a gente poder somar e saber a nossa resposta. Vamos lá, como é que eu vou descobrir uma coisa que não tem medida nenhuma? Temos que usar a lógica, né? Aqui, se você for completar, Zayn, se você for completar esse desenho aqui, ó, nós temos um círculo. Olha só que legal. Nós temos um círculo. E o círculo, ele vale 360 graus. Um círculo completo vale 360 graus. Aqui, esse círculo está dividido em 3 partes. Aqui, 1, 2 e 3. Pegando 360 e dividindo por essas 3 partes, nós vamos ter 120. Ou seja, cada partezinha dessa vai valer 120 graus. Ou seja, o x é 120 e o y também é 120. Olha só. Você marcou a letra B, que é 120, só que você tem que ver o seguinte. Ele quer a soma das medidas de x e de y.
Então, vou fazer, ó, x mais y vai ser igual a 120 mais 120, que vai dar 240 graus. Olha aqui, ó. Quase que você acertou. Você só esqueceu de somar, né? Foi o que acarretou esse seu erro nessa questão, tá bom? Mais atenção na próxima vez. Vamos à nona. Na figura abaixo encontram-se representados no plano cartesiano os pontos M, N, P e Q. Dentre esses 4 pontos, o único que apresenta ambas as coordenadas negativas é... Bem, no plano cartesiano nós temos as coordenadas negativas e as coordenadas positivas, né? E temos 2 eixos, o eixo X, que é esse eixo que está aqui deitado, ó, eixo X, e o eixo Y, esse que está em pé, tá? No eixo X, quem está para o lado da direita é sempre positivo. E para quem está para o lado da esquerda, da origem, que é 0, sempre é negativo. No eixo Y, quem está para cima é positivo e quem está para baixo é negativo. Aí a pergunta é, qual desses pontos possui ambas coordenadas negativas? Vai ser justamente o nosso ponto P, né? Nós vamos procurar qual desses pontos vai estar totalmente no lado negativo, né? No quadrante negativo, como a gente fala. E o quadrante negativo é esse camaradinho aqui, ó, que é o terceiro quadrante. Aqui, esse nosso ponto P vai estar negativo, né? E se formos além para dar os pontos, né, que formam P, é justamente o P é formado pelo ponto -1 e -3, né? Lembrando que o primeiro ponto sempre é representado pelo valor de x e o segundo sempre é representado pelo valor de y, né? X é esse que está... Opa, eu dei uma trocadinha aqui, ó. -3 e -1. O que não vai deixar de ser negativo, né? -3, -1. Perdão. Então, o primeiro valor sempre vai ser esse de x, ó, que é que está na linha deitada. E o segundo valor é esse da linha que está em pé, que é o nosso eixo y. Vamos para a frente, 10ª questão, né? Observe a circunferência de centro em P. A medida de segmento PB, ó, que vai de P a B é... Bem, nós temos toda essa medida, né? Todo esse segmento que ele sai de A e vai até B, né? Opa, deixa eu baixar aqui um pouquinho. Que vai de A até B. Ele quer justamente a medida que vai de P a B. Ora, se a medida da linha toda, né, desse diâmetro todo, vale 12, nós temos que saber a medida dele, né? Que vai ser 6. Se aqui tudo é 12, a metade dele, que isso aqui é a metade, vai ser igual a 6 centímetros. Letrinha C. Atenção, você duplicou, dobrou aqui, no caso, triplicou o valor do desenho. Aqui, com 36, ele queria 3 vezes essa medida. Seria essa, mais essa, mais essa. Atenção, Zayn, ele quer apenas a medida. A metade da medida. Você tem a medida de A a B, ele quer apenas, aqui vai de P a B. É a metade de 12. É o raio dessa circunferência, a metade dela, tá bom? Da medida. Vamos lá, 11ª. O símbolo abaixo está colocado em rótulos de embalagens. Sabendo que cada lado da figura mede 1 centímetro, conforme indicado, a medida do contorno em destaque, ó, contorno em destaque no desenho é... Zayn, toda vez que ele pede contorno, ele quer saber de perímetro. Ele quer saber de tudo aquilo que está rodeando o desenho. Se cada ladinho desse é 1 centímetro e dá para perceber que todas essas figuras, elas são iguais, né? Todos os lados eles são iguais. É só a gente contar um por um até chegar no fim, né? Vamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Ó, 20. Letra B, 20 centímetros. Vamos para a 12ª. Essa aqui é de volume, né?
volume de um paralelepípedo, no caso aqui de uma caixa, que é a mesma coisa, né? Fabiana colocará vários cubos pequenos de 10 centímetros de lado dentro da embalagem representada abaixo. Quantos cubos no máximo, eu acho que sem sobrar e sem faltar, né? Ela colocará na embalagem sem ultrapassar a altura aqui, sem passar e sem faltar, né? Aqui eu coloquei a observação das medidas da caixa, caso não dê para ver, que é 40, 60 e 20. E como a gente vai descobrir isso? Primeiro, Zayn, nós temos que saber qual é o tamanho do volume desse cubo, né? Em centímetros cúbicos. O volume é dado pela multiplicação das arestas, que são as laterais. O cubo segue as mesmas regras dos paralelepípedos. Vamos lá. Deixa eu desenhar um cubinho aqui para a gente poder estudar isso aqui. Imagina que isso aqui é o cubo, né? De 10 centímetros. No cubo você vai ter 3 medidas. No caso, uma só, né? Já que é o cubo. Você vai ter a base que é 10, o comprimento que também que é 10 e a altura que é 10. No cubo, ele tem essa particularidade de todas as arestas, né? Todas essas linhazinhas, elas sempre terem a mesma medida. Essa é a característica do cubo, beleza? Para eu saber o volume dele, que é importantíssimo, eu vou pegar essas medidas, essas 3, e multiplicar entre elas. Vai ser aqui, ó, 10 vezes 10 vezes 10, que vai dar 1000, né? Então, esse cubo vai ter 1000 centímetros cúbicos de volume. Mas, daqui a pouco a gente vai saber por que é importante, tá? Agora, nós vamos tirar o volume dessa caixa total. Nós temos o volume de um único cubo, uma unidade do cubo, de cubo. E vamos tirar agora o volume desta caixa. Como nós vamos fazer isso? Fazendo a mesma coisa que a gente fez com o cubo. A diferença é que esse camarada aqui tem medidas diferentes. Mas nós vamos fazer a mesma coisa, tá bom? Multiplicar todo mundo. Vai ser 40 vezes 60 vezes 20. 40 vezes 60 vezes 20. Multiplicando todo mundo aqui vai dar 48.000 centímetros cúbicos. Ora, agora, né, vamos ver como é que a gente vai descobrir quantos cubos cabem dentro da caixa. Ora, um cubo tem 1000 centímetros cúbicos. Se cabem 48.000 centímetros cúbicos e um cubo só tem 1000, quantos cubos vão caber aqui dentro? É só eu pegar o 48 e dividir pelo 1000, né? 48.000 dividido por 1000. Isso aqui vai dar 48 cubinhos, né? Então, vão caber exatamente 48 cubos dentro da caixa. Beleza? Nossa letra D aqui é o gabarito. Vamos para a nossa terceira, né? A figura abaixo mostra um parque onde o Felipe caminha. Hoje, o Felipe deu uma volta completa ao longo desse parque. Qual é a distância que o Felipe caminhou? Ó, ele quer de novo saber qual é o perímetro, né? O contorno que o Felipe caminhou. Se ele caminha em volta, ele caminha aqui pelo contorno, né? Então, nós vamos ter que somar todas essas medidas. Lembrando que as respostas são dadas aqui em quilômetros e as medidas são dadas em metros. Então, vai rolar aqui uma conversão de medidas, né? Mas vai ser uma conversão bem simples. Vamos somar todo mundo aqui, ó. 710 mais 380. Deixa eu ver se foca aqui. Pronto. 380 mais 600 mais 510. Pronto. Para somar todo mundo aqui, vai ter 2.200 metros. Lembrando que não tem a medida em metros nas nossas respostas, né? Nós vamos ter que converter isso aqui em quilômetros. Nós sabemos que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros, né? Se eu tenho 2.200, eu vou ter justamente 2,2 quilômetros, que foi justamente o que você conseguiu marcar. Muito bem. Aqui para a 14ª, a 14ª e a 15ª são questões discursivas, não são de múltipla escolha, né? Então, você teria que colocar as respostas do que era pedido, né? Vamos lá. 14ª. Observe os pontos localizados na reta numérica abaixo. A letra T corresponde a qual número? Vamos observar aqui, ó. Nós temos uma reta numérica que parece demais com a régua,
né? Nós temos aqui o 2 e o 3. Do 2 para o 3, se a gente for contar, nós temos 9 tracinhos menores, fechando o 10 com 3. Ou seja, ela está separada em partes de décimo, em partes decimais, beleza? Então, ele vai ficar 2 mais um pouquinho. 2 mais um pouquinho. Então, vai ficar aqui, ó. O T vai ser justamente 2, vírgula. Vamos contar aqui quantos tracinhos pequenos tem entre o 2 e o 3. Vamos lá, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o T vai ser justamente o 2,8. Vamos à 15ª e última questão, que diz o seguinte. Em uma loja de informática, Paulo comprou um computador no valor de R$ 2.200, uma impressora por R$ 800 e 3 cartuchos que custam R$ 90 cada um. Cada cartucho custa R$ 90. Os objetos foram pagos em 5 parcelas iguais. Qual é o valor de cada parcela em reais? Vamos primeiro saber qual é o valor total da compra, né? Nós temos 2.200, perdão, do computador, R$ 800 da impressora e, no caso, 3 cartuchos, ou seja, vai ser o 90 aqui 3 vezes, né? Ou você pode fazer 3 vezes 90, que vai dar a mesma coisa. Então, somando aqui, ó, 2.200 mais 800, nós vamos ter 3.000. Os 90, 3 vezes, nós vamos ter 270. Somando tudo, nós vamos ter aqui 3.270. Esse aqui é o nosso valor total da compra, ok? Só que ele parcelou em 5 vezes, né? Ele é meio liso, não tem dinheiro para comprar tudo de uma vez, né? Teve que parcelar em 5 vezes. Então, vai ter que dividir por 5. 3.270 dividido por 5, nós vamos ter aqui R$ 654 de parcela, né? Encerrando assim a 15ª questão e também o nosso diagnóstico, né? Fazendo um apanhado geral desse nosso diagnóstico, Zion, vamos ver aqui quantas questões você conseguiu acertar, beleza? Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? De 15 questões, você conseguiu acertar 6. O que não é algo tão bom assim, viu? O que vai acontecer? Nós vamos fazer esses reforços online enquanto você estiver na casa das suas tias, mas quando você vier presencial, nós vamos fazer presencial, tá? Nós temos um trabalho bem longo e bem detalhado para fazer com você, então eu espero que você também se esforce, tá bom? Nós vamos nos esforçar aqui do nosso lado, só que você também tem que se esforçar do seu, tá certo? Lembrando sempre que a educação e o estudo é o que vão te conseguir te dar alguma coisa, tá bom? Nada além do estudo vai poder te dar uma segurança financeira, né? Pelos anos que vêm, né? Pelos anos posteriores. Então, vamos nos esforçar para estudar, para melhorar essa condição, tá bom? Até mais.